Olá, boa noite. Vamos dar uma esperadinha aqui, mas o pessoal já vai entrando, né? E hoje eu vou já me posicionando aqui para dar uma boa noite primeiro para o meu convidado, e Alexandre Virgínio, e para a minha parceira aqui de Saia Godet. Então, hoje teremos ótimos temas, instigantes e, sobretudo, importantes para o nosso país, né? Onde a educação, né, se encontra numa situação tão difícil há muitos anos. Então, hoje a gente vai trazer esse momento de pós-pandemia e a educação e o agravamento, né, das desigualdades. E quem vai falar sobre isso vai ser o nosso, né, convidado, sociólogo, professor de Sociologia da URGS e coordenador do Núcleo de Estudos em Educação, Cidadania e Política. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Elisângela. Obrigado pelo convite. Que bom. A Elisângela vai trazer alguns dados para nós e vai nos atualizar sobre as situações, né, relativas ao Fundeb. A gente vai tentar clarear aí alguns pontos. E eu vou falar sobre um controverso, né, conceito que agora se inseriu no novo normal. Vou tentar dissecar algumas, né, algumas palavrinhas aí que às vezes a gente não entende, para a gente entender se estamos ou, né, prontos para esse novo normal e o que de fato existe por detrás desse novo normal, né? Então eu vou abrir essa rodada aí com o Alexandre, que vai então falar para nós, né, Alexandre, sobre a situação da educação aí, que está sempre, né, na TV, nas mídias, e a gente tentando fortalecer cada vez mais essa área, e é sempre difícil, né, Alexandre? Eu diria que na educação nós não temos problemas, né? Nós temos desafios. Mas antes disso, Cláudia e Elisângela, eu queria cumprimentar vocês pelo espaço. Eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos de espaços públicos, né, para que a gente possa dialogar, conversar, compreender o que está acontecendo, né, na nossa história, no nosso momento, no nosso contexto. E aqui eu falo na história do mundo mesmo, né, do planeta, porque esse contexto de pandemia é resultado da forma como a gente tem lidado, né, com ele, com o planeta, não é? Dessa forma inadvertida, não é? Irresponsável em termos ambientais, e essa pandemia é só mais uma, né, que vem aí nos lembrar disso, né? De uma forma, diria eu, triste, né? Porque nós temos aí quase 3 milhões de brasileiros, para falar só no nosso país, né, contaminados, em torno de 2 milhões e 700 mil, e quase 100 mil mortos já, né, hoje 94, 95 mil, mas logo, logo teremos aí, estaremos ultrapassando, infelizmente, a barreira dos 100 mil mortos, e não se trata tão somente de um número, né, se trata de vidas humanas, de famílias, de projetos, de sonhos, não é? De entes queridos, de afetos, né, de pessoas que nos ajudaram a ser o que nós somos, enfim, né, por trás disso tem uma dor indizível, né, nesse processo todo, né. Bom, dito isso, não é, eu queria dizer que esse tema, né, da escola, da educação, quando a gente associa, não é, a categoria de desigualdade, ela é um tema muito complexo, né, que nós não vamos aqui em 10, 15 minutos trabalhar em profundidade, longe disso. Mas eu gostaria de destacar que tem muito a ver com desigualdade social, e que a qualidade da educação, ela decorre também não só do espaço interno, né, do sistema escolar propriamente dito, como eu diria, o que eu chamaria de fatores institucionais, mas também do seu entorno, né, do público que atende, qual é a comunidade escolar, né, que frequenta essa escola, como de resto, um terceiro elemento, uma terceira variável, que seria a motivação individual, né, ou seja,
tu pode colocar a criança na melhor escola, né, tu ter os pais com segurança econômica, né, afetiva, social, não é, uma bagagem cultural diversa, e a criança, se ela não quer, se ela não está, não é motivada e mobilizada para aprender, ela não vai aprender. Então tem essa variável. Mas na minha fala aqui, eu queria destacar alguns elementos desse fator mais social e institucional que interfere na aprendizagem, e destacar um pouco esse ato, essa lacuna, senão esse abismo que existe entre a educação, não é, das classes abastadas, né, que frequentam as escolas privadas, com a sua variabilidade, né, com as suas variâncias, quer dizer, nem toda a escola privada ela não é, oferece condições dos nossos sonhos, a gente sabe disso, mas que uma parcela grande da população brasileira, em torno de 9 milhões de matrículas do nosso sistema de educação básica, estão nas escolas privadas, enquanto 39 milhões estão na educação pública, né? Bom, mas só para dar alguns dados, para a gente entender um pouco do drama que a gente vive na educação associado, não é, esse tema das desigualdades, né? Às vezes as pessoas não têm muito claro, quando a gente fala que a educação é prioridade e por que a escola, a educação não avança. Então é importante dizer que nós temos hoje, no ano de 2020, 1.500.000 crianças e adolescentes fora da escola, dos quais de 15 a 17 anos são 1 milhão de jovens, né, que estão fora da escola. Eu acho que é um dado importante, né? No âmbito de 0 a 3 anos, nós temos somente 34% das crianças em creches. E aí um marco da desigualdade, não é? 26% são os mais pobres. Aqueles que são mais aquinhoados na nossa sociedade já são 55% das crianças que estão em creches. Aí nós temos uma pequena desigualdade. No âmbito das escolas públicas, aqui não vou falar da infraestrutura das escolas privadas, mas só das escolas públicas, que dependem muito do Estado, e aí depois talvez a gente possa falar sobre verbas, recursos, financiamento, mas eu acho que é importante destacar que 52% das escolas no Brasil não tem sequer biblioteca ou sala de leitura. 40% não tem acesso à internet. Em meio à pandemia, onde a aula virtual acabou sendo uma ferramenta importantíssima para garantir a relação, a interação, se não a socialização entre professores e alunos, nós temos aí 40% das 180 mil escolas do país, é bom até fazer o cálculo, né, quanto é que dá isso, que não tem acesso à internet. E isso que não estou falando nem da qualidade da conexão, estou falando só do acesso à internet, né? 63% não tem quadras de esporte, e 39% dessas escolas não têm esgotamento sanitário. Tá? Além do que, né, só 8% tem laboratório de ciências. Eu não vou nem falar de laboratório de outras áreas do conhecimento, mas são somente, né, esses dados. Tá? A educação integral, que a gente tem falado muito, se falou muito no início desse século, né, a importância da gente colocar a criança, o jovem, né, mais horas na escola. Eu me lembro do projeto Mais Educação, enfim, a criança ficar de 7 a, enfim, mais de 7 horas dentro da escola, não é, reduziu de 2016 para cá em torno de 30% o seu número, né? Então, de algo em torno de 13,7 milhões de crianças e jovens atendidos, nós temos hoje pouco mais de 2 milhões e 500 mil. Então, isso é o resultado, não é, de um país que não valoriza a sua educação, em que pese, em alguns momentos não é, do início aqui do século XXI, nós tivemos alguns avanços, não é, mas que não foram suficientes para dar conta de toda essa demanda. Em relação à pandemia, né, o que a gente pode dizer nesse sentido, no que a pandemia desafiou, não é, as escolas? Colocou a seguinte questão: diante das escolas fechadas, que foi uma das primeiras medidas, não é, que foi fechar os espaços públicos, e as escolas foram, não é, então, espaços foram fechados, como fazer educação, né, como acessar o conhecimento, como oportunizar as crianças e os jovens o acesso ao conhecimento. De imediato, a rede privada, né, de uma forma mais ou menos rápida, já adaptou, inclusive, não é, essa relação ao uso das novas tecnologias, né, da internet, do computador, das plataformas digitais, e encontrou nas famílias às quais elas atendem, essas escolas atendem, né, uma receptividade, se não
uma muito maior facilidade, né, sobretudo porque não é, a tecnologia informacional não, era algo muito mais familiar a essas escolas e a essas famílias. Então, o uso do celular, o computador, né, o laptop, enfim, isso, bom. Por outro lado, também se instituiu, não é, um regime de trabalho próprio para os professores vão falar ao final, né? Então, aliado a isso, essas famílias que atendem essas escolas, aqui é um fator social importante, né? Geralmente elas são famílias que têm maior renda e maior escolaridade, né? Estão associadas. Portanto, né, em tese, também maior capital cultural, maior acesso a teatro, a música, cinema, não é, viagens, enfim, quer dizer, tem todo língua estrangeira, tem todo um maior capital cultural e práticas de leitura, inclusive, né? Bom, e quando a gente pensa nas escolas públicas, né, o que isso impactou? Tá? Bom, nós vamos encontrar, então, falta de equipamentos, né, adequados para as escolas, né, falta de acesso à internet, aí também é a questão da conexão, falta de espaço adequado para as crianças e os jovens que estão nas suas casas, muitas das quais, né, com espaço exíguo, né, restrito, né, ambientes, muitas vezes, onde tem muitas situações, não é, de conflito no lar, né, e que isso é um outro elemento que aumentou, a violência no lar, a violência doméstica, para não dizer a violência contra a mulher e contra as crianças aumentou muito nesse período. Então, vocês imaginem como que uma criança pode se dedicar, não é, a estudar ou a realizar alguma tarefa que a professora encaminhou, inclusive encaminhou, talvez tenha encaminhado até em material impresso, né, tem algumas escolas fazendo isso, porque em função da dificuldade Sim. com a internet, e como é que fica essa criança, né, nesse ambiente. Além do que, muitos dos pais não conseguem ficar em casa porque têm a necessidade de trabalhar. Os mais pobres são aqueles que mais são afetados pela pandemia. Isto já tem estudos, inclusive, nas outras epidemias, a SARS, a H1N1, né, já tem estudos que revelam que os pobres são sempre os mais afetados. Hoje saiu uma matéria no jornal do Rio de Janeiro que os bairros mais pobres têm morrido 3 vezes mais pessoas do que os bairros melhor situados economicamente, vamos dizer assim, geograficamente, no Rio de Janeiro, né? Leblon, Barra da Tijuca, Ipanema, e assim por diante, né? Dizer mais ainda, não é, quer dizer, o capital cultural desses pais, quer dizer, são pais com baixa escolaridade, não é? E portanto, não tem profissão propriamente definida, muitas vezes se envolvem com trabalhos manuais, né, em função da sua baixa formação, escolaridade, então assumem trabalhos precário, provisório, instável, inseguro, né, tem que sair para trabalhar, né, eu acho que voltamos aí ao século XIX, né, o movimento dos entregadores, não é, enfim, de comida, né, enfim, eu acho que são um exemplo disso, né? Sem qualquer seguro, esse contexto todo de, vamos dizer assim, de desigualdade e de sequestro de direitos que a gente está vivendo, né? E por fim, para não me estender, eu diria que um risco enorme e grande, não é, de evasão escolar, não é? Porque os jovens, as crianças, na medida que não têm contato com a escola, acabam se evadindo. Para vocês terem uma ideia, vou dar um dado aqui, eu que faço pesquisa numa escola de periferia aqui da Grande Porto Alegre, duas turmas de 4º e 5º ano de ensino fundamental, em torno de 55% dos alunos não têm realizado as tarefas de ensino remoto ou de aulas virtuais, né? Então, eles estão alijados do seu direito à educação, do seu direito, né, de cidadania. Quer dizer, então, nós estamos aí nesse processo todo, nessa dificuldade toda, que é a pandemia, né, muitas vezes a gente invisibiliza o tema da educação, né, do que está acontecendo na educação. E aí estamos, em verdade, quase que condenando, não é, uma geração inteira, ou algumas gerações, né, a pior das exclusões, que é a exclusão da ignorância. E é incrível, né? Tu estava falando e eu estava lembrando que outro dia desses apareceu um professor no interior aí, né, imprimindo o material para os alunos e levando de bicicleta para esses alunos de escola pública. Eu entendo o valor desse, né, e ele foi visto, na verdade, como um herói nesse momento, né, mas a gente só fechar isso, né,
trazer essa notícia até, né, dessa maneira, é a gente reduzir o problema, né? É a gente entender que vai ser dessa maneira que a gente vai, e a gente não resolve, né? Então, assim, ao invés da gente aprofundar as questões, né, as limitações desse sistema, a gente está apontando, né, um grãozinho de areia numa coisa e tentando, e nem tudo e não é dessa forma que se trata. Então, até na hora de publicizar esse tipo de movimento, existe uma coisa assim perversa nisso tudo, sabe? De não querer tratar. Vou te dar um exemplo, Cláudia, à luz do que tu trazes, né? Tem um filme, Nunca Me Sonharam, que vocês podem ver na internet, quem está nos assistindo também. Né, e tal. Mas naquele filme tem algumas armadilhas, não é? Uhum. Nós temos por volta de 140... um filme é bom, é ótimo, acho que vai fazer uma ótima reflexão. É muito mas, bom. Por exemplo, tem 140 mil escolas, mas eles usam no filme, não é? Claro, da realidade de muitas escolas, mas dão ênfase ou destacam a experiências de gestão em algumas escolas que deram certo, né? Como se o fenômeno, como se a solução, não é, da educação, que nunca não é monolítica, quer dizer, não é um fator que vai resolver o problema da educação, é muito complexo, muito diverso, como se só o tema da gestão, tendo uma boa gestão, tu resolve o problema da educação, viu? Quer dizer, não se trata disso, né? Quer dizer, tu tem que ter recursos, tem que ter investimentos, não investir em educação. Nós vamos aí estar, né, enaltecendo casos isolados e fechando os olhos, né, para a grande maioria, né, das escolas. É como comprar respirador e não ter pessoas para... Pessoas, né? Injusto. Né? Não tem como. Eu fiquei pensando aqui, né, o quanto a pandemia escancara uma problemática que vem sofrendo já a nossa educação, principalmente a educação estadual e municipal, né, nessas instâncias, né, professor? Porque eu penso que, além desse agravamento e escancarar, a gente tem essa questão também da falta de política para esses jovens, que está cada vez mais evadido e está vulnerável dentro dos territórios com os tráficos e com essa questão da evasão, e fazendo, né, perseguindo essa história da família, de se manter com uma escolaridade baixa, porque acaba tendo outros atrativos, até porque a família não consegue também trazer esse caminho no sentido de mobilizá-lo, de estar junto, e se mobilizá-lo enquanto referência de não seguir os meus passos, assim. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, enquanto assistente social, que também atua e educadora popular, que essa problemática com a pandemia, de nos mostrar que existe essa diferença, mesmo tendo a mobilização, né, desse contexto de família, mas essa falta da infraestrutura também acaba agravando nesse processo de aprendizado, né, porque onde eu tenho uma qualidade, uma estrutura também que possa garantir um prazer, porque hoje as escolas têm essa evasão também por essa falta de estrutura, porque muitas vezes está estudando e não está chovendo dentro da sala de aula, as merendas estão sendo contadas, tem gente com fome, e com fome tu não aprende. Então a gente vai lidando um pouco com essa problemática que a pandemia só abre essa cortina para que a gente possa dialogar cada vez mais e dizer, bom, precisamos repensar todo esse contexto dos processos de educação e não massacrar só os professores, onde sempre acaba sendo atingido como responsável dessa educação. Ensina e esse é o teu papel, né? Então eu fico pensando, ontem, só para finalizar aqui essa discussão, estava falando com a minha irmã, porque a gente ainda é privilegiado. Quando eu digo privilegiado é porque a gente tem uma casa, né, professor e Cláudia, nós temos a nossa estrutura ainda dentro de uma possibilidade que nos dá uma sobrevivência adequada, pensando em outras realidades, com fome, miséria e etc. A minha irmã tem o meu sobrinho, então, de 8 anos, que estuda numa escola privada, e, ao mesmo tempo, ontem ela estava numa exaustão, porque a escola repassa conteúdos onde a mãe fica de 6 a 8 horas fazendo atividade e postando, e, ao mesmo tempo, ela se vê tendo que resgatar conhecimentos que estavam apagados e, paralelamente, tendo que sustentar também o subsídio dessa escola e desse ensinamento com o filho, né? Então, a gente estava discutindo sobre isso, porque a gente tem também ouvido muito isso dos pais, que está exaustivo essa questão do processo da educação nesse momento de pandemia dentro das casas. E eu estou falando de uma rede privada que manda esse tema. E agora, quando tu traz esses dados, para mim, é muito mais alarmante, das escolas que nem têm rede,
como é que fica essas crianças, né, sem esse acesso à internet, porque ainda estou trazendo de um contexto de um privilégio. E os que estão fora desses vulneráveis, assim, né, para a gente pensar, né, quanto é agravante. Nesse tema, quer dizer, aí entra a função do Estado, né? Quer dizer, a educação como um direito e de todos, em verdade, eu acho que nós temos um desafio aí para o futuro da nação, talvez não seja a nossa geração que venha fazer isso, mas né, viver a educação, e até há países, por exemplo, na Alemanha, a educação é toda pública, então não há diferenciação, né, e tal. Então a gente possa, quem sabe, no futuro aí viver isso, né? Mas então esses 9 milhões são na rede privada, e quero aqui dizer que a rede privada cumpre uma função social importante, não é? Quer dizer, se não houvesse a rede privada, bom, esses 9 milhões teria que vir para a escola pública, ok? Quer dizer, né? Como é que nós vamos... Bom, aí entra o papel do Estado, né? Então é importante a gente ter claro, quer dizer, o Estado é um dos atores responsáveis pela discussão, né, pela construção, elaboração e implementação das políticas públicas. E quando a gente vê, né, eu acho que é importante a gente constatar um pouco, né, esses números representam, né, dão uma forma de lidar com o Estado que a gente tem visto no último período, né? Nós estamos há 1 ano e meio, praticamente, sem ministro da Educação, né? Contando todas as trocas e tal. Mas mesmo quando estava, não é, quando nós tivemos, em algum momento, sempre foi para cortar investimento da educação ou para entrar em litígio, não é, em brigas com as universidades, por exemplo, enfim. Quer dizer, nós não tivemos até agora nenhum movimento, salvo no investimento, né, que a gente pode até questionar, enfim, há quem defenda, não é, em escolas militares, foi o que a gente viu, né, do governo federal e tal. Ao custo, uma escola militar, né, tem um custo, não sei se você sabe, de 80 milhões de reais. Né? Esse é o custo de uma escola militar. Além do que, do orçamento todo do ano passado, de 2019, né, 40% não foi executado do Ministério da Educação. Então, quando a gente vê toda essa realidade, né, e esses absurdos, que, em meu juízo, são absurdos, né, bom, nós temos que ver, pensar, refletir muito bem, né, quando a gente faz as nossas escolhas, né, e não só quando a gente faz as nossas escolhas, né, no âmbito institucional, político, enfim, que seja, mas também como é que nós, não é, fazemos política no cotidiano, ou seja, como é que nós intervimos na coisa pública, como é que nós atuamos na coisa pública, de modo a contribuir para que esse cenário, não é, ele não perdure, e mais, que a gente possa construir outros cenários, né, novos cenários, enfim. Né, tu falava das professoras, né, eu diria mais ainda, né, as professoras da rede privada, uma das coisas que me chegou foi que, por exemplo, muitas delas se sentem vigiadas e controladas pelos pais, que acompanham ali, não é, os seus filhos, né, e tal. Então, se sentem vigiadas. Além do que, por exemplo, 80% do magistério são mulheres, né? Um dos temas que não entra no currículo, e aí quero dizer que as pessoas confundem, agora teleaula ou, como é que se diz, aula virtual, vamos resolver o problema, né? As pessoas não podem confundir tecnologia com pedagogia. Nós não vamos garantir mais educação, melhor educação, porque estamos usando internet, computador. Né? Isso não quer dizer uma renovação, não é, na pedagogia, na didática, ou mesmo no currículo, como tu bem falaste, Elisângela. Né? E aí já estou falando demais, né? Mas só para concluir, esse raciocínio, eu acho que a questão das mulheres é uma questão, quer dizer, a divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho doméstico, ainda ela não é democrática. Quer dizer, as mulheres trabalham em média, por mês, 21 horas, né, com tarefas domésticas, tarefas do lar. Essa economia do cuidado, né, que muitas vezes são as mulheres que se encarregam, né, não só no lar, mas também no pandemia, né? Na pandemia, antes da pandemia também. E antes da pandemia também. Eu acho que antes da pandemia, esse dobrou, triplicou. Eu acho que triplicou. Agora sim, agora aumentou muito. Em que pese que também tem um outro lado. Não é? Alguns homens começaram a se dar conta, como tiveram que fazer o trabalho remoto nas suas casas, começaram a se dar conta de que não, eram chamados também a contribuir. Né? Muitas vezes tu não consegue ver as coisas, né? Aliás, em educação popular, né, acho que a Elisângela sabe, né, para a gente compreender, às vezes, as coisas, não basta
as pessoas nos dizerem, eu preciso enxergar as coisas, né? Então, muitos homens também começaram a dividir mais. Mas, em média, as mulheres trabalham 21 horas por mês e os homens 11, né, no lar. Além de toda a questão dos filhos também, né? Então, essa questão de gênero acaba sendo um tema do currículo que não entra no currículo das escolas. Eu tenho feito pesquisas aí, né, muito pontualmente, algumas questões que atravessam o cotidiano das relações, a questão racial, a questão de gênero, a questão do feminismo, são temas que passam ao largo, né, são tangenciados, sobretudo por professoras que têm uma formação inicial, não é, em certa medida, claro, a gente não pode generalizar, mas com alguma dificuldade, né, com alguma carência de qualidade, e também que, além dessa formação ser, enfim, deficitária, né, eles não têm equipamentos, né, não têm, por exemplo, tem essa pesquisa que estou realizando, 50% das professoras usam seu laptop. E dessas que usam o laptop, seu computador, 50% dizem que tem que dividir com outros membros da família. Então, vocês imaginem as condições de trabalho das professoras, né? Essas mesmas professoras que, em média, recebem 50% a menos do que os demais profissionais que têm curso superior, né? Então, a questão educacional nesse país, né, requer muito mais investimento do que se imagina, né? Muito mais. Isso que tu fala, né, tecnologia não é pedagogia, isso para mim sabe, é muito importante, né, até, e sabe que outro dia desse eu estava olhando um curso numa faculdade privada, né, e aí tinha diferença, né, óbvio, né, vai fazer em EAD ou vai fazer presencial, né, então assim, muito mais caro fazer presencial. E hoje até as faculdades privadas, elas não querem dar desconto para o sistema que elas estão, né? Cobram os professores, né? É conteudista, a gente sabe. O aluno, e eu tenho uma paciente que é universitária, ela diz, olha, eu estou exausta. Ela está em casa, às vezes a gente não consegue marcar um horário, porque ela simplesmente vive fazendo trabalho. E ela disse para mim assim, eu sinto que eu não estou aprendendo nada, sabe? Porque, não sei, eu fico, sabe o que eu fico pensando a partir do momento que a gente constata tantos problemas, né? Para onde que a gente vai apontar, para onde que as coisas vão se encaminhar, né? Diante de tanta precarização do trabalho, né? Como tu levanta também, e a gente conversou isso com a Camila na semana passada, que trouxe para nós questões do trabalho e tudo mais, essa precarização que já vem acontecendo a partir, né, da terceirização e tudo mais. Então, assim, eu fico imaginando, assim, de que maneira a gente vai fazer esse ajuste, se é justamente a educação que é a semente de tudo, né? Só vai entender o valor da educação estudando, só vai entender essas questões de gênero e tudo mais a partir dessa semente, né? Então não tem como a gente não politizar a coisa também, né? Porque é complicado, né? Não, mas tem um tema que se bateu muito no último período, aqui, até antes das eleições de 2018, que foi de uma suposta educação doutrinária, né? Doutrinadora, uma suposta educação doutrinadora nas escolas, que os professores fazem política nas escolas, enfim e tal. Eu acho que a gente tem que ter bem claro, não é, que toda ação sobre o espaço público, toda interação humana, ela pressupõe relações de poder, né? Toda interação humana. Então, portanto, pressupõe, né, a intervenção no mundo. E essa intervenção, ela é política por natureza. Claro. Né? Agora, o que eu entendo, não é, a questão que a escola, me parece, poderia contribuir, não é, para quem não é do campo da educação, só para a gente simplificar, né? As duas grandes tarefas da educação de uma escola seria oportunizar o acesso à construção do conhecimento, por um lado, e, por outro lado, a socialização.
Quando a gente fala em socialização, entenda-se, não é? Em termos de atitude, de comportamento, categorias, né, ou valores como o respeito, não é, a tolerância, o cuidado, não é, a afetividade, a solidariedade, a colaboração, enfim, são essas pequenas regras de convivência, princípios de convivência, que permitem que a gente possa, não é, absorver o que o outro tem, não é, interagir com o outro e absorver dele essa riqueza imensa, né, que nós temos, né, na diferença de cada qual, né, na singularidade de cada qual. E, nesse sentido, me parece que essa dimensão da socialização, ela perdeu, não é perdeu, acho que não, aliás, ela não conseguiu ainda no Brasil, e quiçá também em outros países, me parece, né, dar um passo adiante no sentido político de intensificar, não é, as relações democráticas. Sim. E isso é visível na sociedade brasileira, e tornou mais evidente quando, após a eleição de 2018, não é, durante as eleições e após as eleições de 2018, as pessoas se revelaram, não é, ou revelaram muita dificuldade em conviver com o diferente, né, em interagir com aquele que tem uma ideia contrária, né, e isto, então nós temos uma família antes da eleição e duas outras depois da eleição, né? As pessoas se dividiram, os grupos de amigos se fracionaram. Então, isso revelou o quê? Que no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande da convivência com o outro, porque nós não somos uma nação democrática. E talvez coubesse à escola, mas não só a ela, mas sobretudo à escola, a construção, desde os primeiros passos da infância, desta personalidade democrática, deste respeito ao outro, não é? Quer dizer, o outro, eu sou contrário às ideias do outro, não sou contrário a ele, né? Ele tem todo o direito de pensar diferente, de ser diferente, de fazer as suas escolhas, de ser como ele é, não é? De estabelecer as relações na qualidade que ele quer com os outros, quer dizer, né? Tanto que ele, na medida mesmo que ele não ofenda ou não limite, né, os direitos alheios, ele pode fazer o que ele quiser, né? Quer dizer, então, eu acho que, nesse sentido, a escola poderia, né, fornecer muito mais elementos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Desde a educação infantil, né? Quer dizer, com o que nós vamos brincar hoje? Temos esses brinquedos e esses brinquedos. E conversar com as crianças o que elas querem. No início vai ser difícil, mas nós vamos passando, né, os anos, e as crianças, bom, mais adiante, nós temos que organizar, botar equipamentos ou uma pracinha no pátio da educação infantil. Onde vai ser? Vamos conversar, vamos escutar as crianças. O que vocês acham? O que vocês percebem? Né? Construir isso, né? Com essa perspectiva de ir formando, né, essa identidade democrática. Sim. Isso, né? Desculpa aí. Eu ia contribuir no sentido que é uma cultura, né? A participação social, é uma cultura a mobilização social, é uma cultura o controle social, né? Ainda vivemos dentro de um assistencialismo, do modelo patriarcal, na qual a gente ainda fica esperando que as coisas venham prontas e que a gente tenha essa acomodação. Existe também um interesse da política para que também as pessoas sigam nessa postura. Tanto que a gente vê que quando tem professores ou educadores trazendo questionamentos, fazendo provocações, está sendo, principalmente nesse governo atual, está sendo perseguido porque está vendo com uma intenção de que está provocando uma reflexão no outro, que isso faz que saia dos trilhos aquele controle sobre o sujeito nesse processo de educação ou de participação social. Mas eu também fico pensando, né, o quanto esse exercício também parte da gente. Eu, por exemplo, que moro num condomínio, quantas reuniões de condomínio eu vou? Porque eu sempre falo para o outro, né? E é bem isso, né, professor Virgílio? Eu também tenho que fazer esse processo de empatia também, dessa vivência, de estar lá nesse lugar, fazendo uma discussão sobre melhorias do meu condomínio, que tem muita coisa. E aí eu também não participo do dia a dia e não faço questão de estar nessa assembleia. Aí eu vejo o quanto eu também produzo
o que o sistema preconiza, né? Não vá, te afasta. Aí eu fico tão envolvida com as minhas atividades que eu esqueço que eu também tenho outras participações importantes, que é estar contribuindo com o bem-estar do espaço que me dá lazer e o meu aconchego. Então são coisas poucas, bem como tu trouxe aí na questão da educação infantil, que essa cultura não vem. E se a gente talvez tivesse esses estímulos desde a construção da educação infantil, talvez a gente teria uma postura muito mais questionadora e mais crítica das coisas, né? E não esperaria as coisas tão prontas. Maior envolvimento, né? Eu me lembrei agora, só para rapidamente, Cláudia, falando a questão, uma saída, né, para a questão do financiamento, né? Eu vou falar aqui duas coisas. Eu acho, primeiro, uma lembrança, né? Em educação na pandemia, né? O governo atual, o governo federal, melhor dizendo, não vou nem falar dos estados ou do município, né, que estão aí com problemas, né, mas quem tem oportunidade e chance de se endividar, não é o governo federal. E assim estão fazendo, inclusive, os países da Europa e outros países, né? Agora, não é, a União Europeia tem um projeto de recuperação da Europa, né, de mais de 1 trilhão de euros, né, para a recuperação da Europa. Então, por quê? Porque os estados têm condições de se endividar. E é a União aqui, o governo federal, que tem essa condição. Mas nós não tivemos, no ano de 2020, nenhuma linha especial de financiamento, né, para as escolas, para a educação no país. Não foi criada nenhuma linha, né, para que os municípios pudessem acessar, ou mesmo os estados pudessem acessar. Isso eu acho uma constatação importante a gente dizer. Por outro lado, bom, mas não tem nenhuma luz no final do túnel, né? O que a gente pode pensar nesse sentido? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu ia fazer essa pergunta. Não, eu acho que nós temos, né, no campo, nas políticas públicas, né, sempre tem os atores envolvidos, e aqui eu chamo de atores a sociedade civil, né, mais ou menos organizada, e aqueles, o Estado é uma abstração, né, um ente, enfim, mas tem aqueles governos que eventualmente, que sazonalmente, que de tempos em tempos, ocupam, né, o Estado. Né? Estamos aqui falando do governo federal, que é esse que tem os maiores recursos, né, a oportunidade de aportar recursos. Nós temos que fazer escolhas, e essas escolhas são políticas, se define no âmbito, não é, das relações de poder. Então, nesse sentido, eu queria lançar aqui uma discussão, por exemplo. Né? Eu acho que nós temos que pensar. Nós queremos investir em armamento, em exército, ou queremos investir para a nação brasileira, a educação da nação brasileira? Em meu juízo, não é, o exército, em meu juízo, é totalmente desnecessário. Alguém diria, não, mas nós temos que proteger, né, o nosso país se nós formos atacados. Bom, gente, se nós formos... quer dizer, nós... fora, não é, as guerras que nós entramos, né, foram guerras que, inclusive, estávamos aqui defendendo interesses de terceiros, seja da Inglaterra, seja dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, se quiser invadir qualquer país, ele invade, tendo exército ou não tendo exército. Tá? Mas eu acho que eu quero trazer esse elemento porque é um elemento importante, né? Além do que, não é, 95% do orçamento das Forças Armadas é gasto com pessoal, não é equipamento. Não é equipamento. Então, né, nós precisamos para quê? Então, isso só para dar um exemplo, né, quer dizer, é um tema que dá para a gente debater. A outra questão, eu acho que me parece que, né, nós temos agora aprovado o Fundeb, o Fundo da Educação, em que pese, né, está colocando aí mais obrigações para o governo federal, né, aumentando a sua contribuição, acho que vem para ajudar, né, mas me parece que ainda não é suficiente, né, nós teríamos que ter muito mais, não é, para dar conta disso. E a gente porque senão nós estamos condenando uma geração aí, não é, a não ter acesso aos bens de cidadania, aos direitos de cidadania, disso que se trata. Né? E todos os países que se desenvolveram economicamente, socialmente, culturalmente, investiram primeiro em educação. Eu posso dar exemplos aqui. Né? A Irlanda do Norte, a própria Coreia. A Coreia saiu de uma guerra devastada nos anos 50 e investiu pesado em educação. Enquanto nós não tivermos essa consciência, enquanto não passar simplesmente de retórica em tempos eleitorais, e agora aí tem, né, uma eleição municipal agora no final do ano, a gente não vai, nós não vamos avançar.
né? Tem que ser algo concreto, né? Sem dúvida. Não é, e na verdade, assim, né, as pessoas acham que as questões se resumem a um voto, né? E isso também não resolve, né? Mas eu acho que é essa coisa que tu traz, assim, né, do investimento, tem que falar, né? A gente não estaria nem preparado, né, para se defender se fôssemos, né, atacados por algum lado. Não existe isso, né? Eu acho um absurdo mesmo. Eu concordo contigo e sou, né, adepta desse mesmo. Tem países, por exemplo, a Costa Rica não tem exército, né? E ninguém invade a Costa Rica. Então, não tem. Olha quanto dinheiro, né? Eu nem imaginava que tudo isso era só para pessoal, né? Imagina. Hoje, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, as pessoas podem fazer seu juízo também, nós temos mais de 6 mil militares da ativa e da reserva no governo, né? No governo. Então, não é, eu às vezes me pergunto, né, quer dizer, qual é o preparo, né? Até parece, é como se, por exemplo, bom, se um militar pode, não é, conduzir a saúde, né, eu diria que o médico pode ser paraquedista, né? Então, porque enfim, né, pensar uma estratégia militar e algo que o valha, né, então é um pouco, não que as pessoas não possam ocupar essa ou aquela posição, entende? Quer dizer, agora nós temos uma carência de pessoas que implementem política pública. Pra vocês terem uma ideia, a Elisângela sabe... Sensibilidade, né? Para abraçar, no Brasil, né? por exemplo, nós não precisamos nem pensar muito longe na educação. Nós temos uma lei chamada 13005, que é a lei do Plano Nacional de Educação, né, que planejou a educação para 10 anos, de 2014 até 2024. E ali tem metas, diretrizes, expectativas, enfim. Se fizer aquilo, já vai estar muito bem. A Camila, semana passada, quando ela veio aqui, né, no SAIA, ela comentou isso, né, que a gente tem muita lei, né? A gente sabe fazer lei. O problema é aplicá-las, né? Mas que bom, né? Tu nos traz, assim, muitos dados que realmente impactam, sabe? Sempre para nós aqui, né, Elisa, a gente sempre cresce, né, com esse programa aqui que a gente Nós inventou. Falávamos, né, Cláudia, que o Saia Godê tem também nos provocado a estudar mais. Exato. Tirar a gente dessa zona também só da queixa e tentar propor dentro desse estudo, e aí eu acho que esse espaço vem propondo isso, um diálogo, de uma reflexão que possa mobilizar as pessoas, né? Tem uma coisa que também eu não falei, eu acho que é importante a gente falar nesse tempo de pandemia no âmbito da educação, que eu me esqueci, né? A gente às vezes naturaliza as coisas, tá? Por exemplo, se pressupõe que os jovens, como todos eles têm celular, né, às vezes não são deles, né? São dos pais, que é uma diferença também, né? Dos jovens das famílias mais aquinhoadas e os jovens mais de periferia, né? Então, para as crianças, sobretudo, às vezes o celular é do pai ou da mãe, que tem que sair para trabalhar e leva, então não fica com ele em casa, né? Mas os jovens, então, tu passa tarefas adaptadas ao celular ou a esse ou aquele aplicativo, vamos dizer, mas os jovens, para que eles usam mesmo o celular? Ou é para interação social, né, para troca, para diálogo, enfim, ou para jogar, né, para alguns jogos, joguinhos. É para o recreio. É a hora do recreio. Para diversão, né? Para diversão, para ver vídeos, né? Quer dizer, então, é para diversão. Então, agora vamos pensar, não é, que esse jovem vai ser requisitado quando tem acesso ao celular, não vou nem falar do computador, né? Para que ele interpretar texto, por exemplo, né? Para realizar tarefas que ele, não é? Então, isso que eu digo assim, quer dizer, não dá para simplesmente transpor a aula presencial, como as professoras, não é, estão acostumadas ou foram acostumadas ou preparadas, mais ou menos preparadas, né, simplesmente replicar isto com a mediação dessas tecnologias, porque não é, já tem vários testemunhos que as crianças não se concentram, não é, chega a ser, não é, um sofrimento quase, né, e o envolvimento, além do que nem sempre os pais, por exemplo, nos anos iniciais, as crianças até 10 anos de idade, não só aconselhável como desejável que os pais acompanhem nessas atividades. Nem sempre os pais são disponíveis.
ou estão trabalhando, ou fora de casa, ou dentro de casa, né? E agora com esse retorno também, né? Alguns pais agora já estão retornando, né? E aí como é que faz? Eu acho, não sei, eu penso, né? Eu tenho colegas do campo da saúde também, que a gente conversa, e pelo que a gente tem acompanhado, um pouco analisando também como tem sido encaminhado de forma controversa as políticas de controle da pandemia no Brasil, não é? Com tudo que a gente tem visto, eu acho que nós vamos ainda avançar mais ainda com essa dificuldade do retorno presencial, né? Também acho. Porque tem sido há uma certa oscilação, né, nos números, nos dados, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, e agora estamos em alta, né? Alguns estados estão baixando e aqui está em alta. E o que acontece? Está em alta, bom, vamos recuar. Daqui a pouco baixa, libera o comércio de novo, libera a circulação de novo, aumenta os casos, aumenta também os casos de morte. Então, é uma política, em meu juízo, muito equivocada, né, que não nos tem dado, né, uma mínima segurança. E o que acontece? Mesmo que as escolas abram com protocolo rígido de controle, enfim, no âmbito das crianças menores, é muito difícil tu controlar. Né? A melhor parte da escola, na verdade, que eu sempre entendo como psicóloga, assim, assim, que ninguém tira é a socialização, né? Eles, não sei se vocês concordam, mas essa coisa da vivência, né? Do dia a dia, da troca, isso, se tu transformar esse espaço num espaço limitador, né? Onde tu não pode encostar na parede, onde tu não pode encostar no outro, eu acho que é muito mais complicado. Eu vejo, assim, pelo grupo que eu estou inserida, né, no grupo vocal, onde assim, o princípio, né, além do canto, é o olhar, é o estar próximo, né? Se a gente se colocar de máscara, não vai dar. Se colocar um visor e ninguém pudesse encostar, vai... Então, assim, até que ponto isso é saudável, né? Tu inserir essas crianças com tantos limitadores dentro desse espaço, né? Onde a essência da coisa é justamente... a gente está, na verdade, construindo essa história, né? À medida que a gente vai andando, né? Alexandre, eu acho muito difícil a gente entender, mas eu acho que vai ser um abre, né, segura, né, vai ser uma coisa que vai se alternar, e eu acho que talvez isso a gente ainda não tenha ainda uma estrutura, né, e fora toda essa situação no Brasil, né. A Elis tem aqui, né, vai trazer para nós agora um pouco essa questão do Fundeb, né, Elis? Vou trazer acho que poder compartilhar, né, com quem está nos assistindo, que também deve conhecer, mas falar um pouco dessa discussão que ocorreu no final do mês de julho agora, sobre o Fundeb, que é um dos recursos que estava sendo garantido e para ajudar nesse processo das escolas, com pagamento de professores, com atividades, formações permanentes, e outras que também é reconhecido na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases. Mas é importante trazer que o Fundeb, ele, na verdade, em 2007, ele ganha esse novo nome com essas novas mudanças, porque até então ele era o Fundef, que vem do governo do Fernando Henrique. E aí eu quero provocar um pouco essa reflexão, porque o governo atual federal queria a extinção do Fundeb. Por quê? Porque o governo federal tem no momento atual, uma responsabilidade de passar 10%. O Fundeb, ele é mantido por recursos municipais, estaduais e federal. E esses recursos, então, são somados e fica nesse fundo e é destinado para os municípios e os estados se organizarem e investir nas escolas. E aí, como se dá esse valor, como que é repassado? É numa igualdade? Não é numa igualdade. Depende muito da questão de número de redes de ensino, bem como o número de alunos matriculados e as vulnerabilidades da necessidade. Dentro desses 10% que o governo federal repassa, ele tem, então, 9 municípios que estão na zona de mais vulnerabilidade, que seriam municípios do Nordeste. Estado do Nordeste, com algumas escolas mais vulneráveis. E, então, o governo atual vem fazendo essa discussão. Então, no mês de junho foi votado, então todo mundo falava nesse Fundeb. O que é esse Fundeb? Então, é um fundo
que garante uma manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização, que é o que o professor Virgílio estava falando ali. Ele reconhece esse valor desde a educação infantil ao ensino fundamental e ao ensino médio, e se estendendo ao EJA, que é a formação de jovens e adultos, que é uma política antiga também, que a gente vem lutando para que as escolas consigam instituir, principalmente as estaduais, é as que mais têm esse espaço, que é aquele adulto que ficou parado no tempo por uma necessidade que a vida levou a não focar no estudo e buscar o trabalho. Então, o EJA vem com essa possibilidade de fazer com que esse sujeito possa pensar um novo projeto de vida e dar seguimento no estudo. E o Fundeb, então, ampara também esse recurso para que esse serviço possa ser atuado nas escolas. Mas a gente sabe que agora, com essa discussão do governo atual, que até a Câmara de Vereadores conseguiu garantir, então, a votação com muita briga, mas a gente teve 6 ou 7 que foram contra dos 342 votos a favor. E agora, acho que semana que vem, lá para o dia 10 de agosto, existe uma possibilidade de estar sendo votado no Senado para garantir a permanência do Fundeb, com algumas estruturas a mais, incluindo valores de obrigação para o governo federal, bem como algumas inserções de algumas outras ações que o Fundeb possa estar garantindo para as escolas. E é muito interessante porque o nosso governo do nosso estado aqui votou numa carta, na verdade ele foi contra, né? Porque todos os prefeitos e governadores também puderam se manifestar, porque esse fundo também sai dos impostos dessas esferas. E o nosso governo aqui foi contra, porque ele entende que a carta da proposta do Fundeb atual não era algo que pudesse garantir para o Estado, justificando que o Estado está numa falência financeira e etc. e tal, mas eu vejo também que ele traz que o Fundeb tem uma nova forma de ser e existir quando sai da esfera da ideia inicial do Fundef, que era do partido atual, do partido na qual ele representa, que era na gestão do presidente Fernando Henrique. Então é muito legal da gente conseguir fazer essa discussão e ver o que era vaidade política e o que é realmente uma política que vai envolver a questão econômica, que realmente vai abarcar nesses recursos. Quando a gente estava falando ali que a participação social dos pais, dos professores, dessas redes, de conseguir fazer esse controle social, de garantir por que o Rio Grande do Sul não ficaria contemplado na visão do nosso governador, porque ele justifica que teria mais professores aí afastados que não podem ser remunerados dentro desse valor, porque o Fundeb ele não permite que professores inativos ou que estejam em desvio de função, por exemplo, eu sou uma professora e estou lá na Câmara de Vereadores atuando em outra atividade, não posso receber esse Fundeb, que ele reconhece 60% para pagamento de trabalhadores da área da educação, né? Então, ele justifica que a gente tem muitos professores afastados e outros que vão ficar inativos, e quem pagaria essa conta? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que são profissionais que estão vinculados a uma folha de pagamento, que fizeram seu concurso, estão ali trabalhando como qualquer outra categoria e precisa desse amparo do Estado, porque passou por todo o processo de garantir necessidade de política pública. Então, acho que o Fundeb ele tem aí uma discussão que é legal das pessoas se apropriarem. A gente pode estar olhando melhor sobre o Fundeb na página do Ministério da Educação, que não tem tido muitas informações, mas a gente também tem outros espaços que a gente pode estar acompanhando, que é no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. A gente também pode estar olhando no PNE, no Plano Nacional de Educação. A gente também pode estar acessando a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, né, para que possa estar se apropriando, porque a ideia do Fundeb é que tenha essa participação em massa dos estudantes, dos pais, porque sem essa participação acaba sendo votado coisas ou retirado, que a gente nem está atento, e isso vai bater lá na frente, porque pode ajudar essa infraestrutura que a gente acabou de falar aqui no início da nossa live, onde a gente diz que não tem redes, não tem professores aí sobrecarregados, e esse recurso que ainda ele tem que ser melhor organizado nos seus repasses, ele também tem que ser garantido no sentido do controle social dessa participação, de tem que estar dizendo. Eu me lembro muito, né, professor Virgílio, que antigamente tinha uns sóis, tinha uma participação dos pais na escola, né? Essa escola que está aberta, ou se não está, vai ter que abrir de novo para que os pais venham participar. Mobilizar mais esses pais com esses espaços,
esses alunos também, a gente tinha os centros acadêmicos muito fortes, não só nas faculdades, mas escola de nível médio. Hoje não se tem mais, eu acho que o Julim é uma escola de referência de ensino médio. Eu conheço um dos meus afiliados estuda lá e estava numa falência, inclusive, de estrutura física, né? A Escola Julim em Porto Alegre, que é uma referência de formação. Então, a gente poder conseguir repensar a importância disso, porque provocou tanta reflexão na sociedade, e o quanto da sociedade conseguiu entender qual é a importância desse fundo para as escolas a nível estadual, municipal. Porque isso sai dos nossos recursos, a gente paga que nem o SUS, que as pessoas acham, porque o SUS é gratuito. Não, o SUS sai da nossa água, o SUS sai das academias, sai das medicações que muitos dos nossos pais ou avós acabam tomando continuamente por entender, no momento que a gente está investindo aí nesses recursos com os nossos impostos, a gente também tem que estar controlando se essa verba está chegando. E hoje a gente tem, então, esse recurso que vai ser votado novamente no Senado, ele foi na Câmara de Deputados Federais, e que vamos lutar para que ele seja uma política permanente, não mais uma política que tinha a ideia, quando pensada nessa reestruturação em 2007, de terminar em 31 de dezembro de 2020. Então, essa proposta dessa PEC é aumentar essa responsabilidade para o governo federal e fazer essa reestruturação de reorganizar melhor essa distribuição e que a gente possa, enquanto sociedade, conseguir acompanhar essa votação e depois o resultado dela conseguir a garantia da fiscalização desse recurso dentro do Estado. Porque, queira ou não, o nosso governador aqui, ele vai ter que aceitar a resposta e vai ter que aplicar esse fundo aqui, porque ele vai chegar. E aí cabe nós garantir que ele chegue e realmente seja utilizado onde há necessidade desse fundo ser investido, porque a gente também tem que entender que tem escolas que precisam mais nesse momento e outras podem esperar. Então, até essa classificação de critérios, tem que ver os conselhos municipais de saúde, de assistência social, se mobilizar para que possa também estar avaliando isso e acompanhando esse processo. Acho que era um pouco disso, e dizer também que essa PEC que o governo, então, vai estar votando no Senado, ela é uma PEC que também teve muitas discussões, que é a PEC 15 e a PEC 26, de trazer essas mudanças, então, para que a sociedade fique muito atenta e saber que a política da educação ela só vai ter uma mudança se a gente conseguir voltar a se envolver e garantir, porque quando tu falas ali que o armamento ainda é um foco, é sinal que, para que educar? Para mim, o melhor armamento é o processo de educação. E aí eu estou falando da educação popular, a educação acadêmica, né, Cláudia, porque a gente fala hoje das formações em AD, mas o sujeito que está buscando a formação, ele está mobilizado a abrir esse canal da sua mente no sentido de conhecer novos saberes, de conseguir ter troca. Então, que isso seja, então, incentivos para que a gente consiga mobilizar a sociedade, para que fique mais a par dessas votações, porque isso é muito sério. E eles estão passando a boiada, como disse lá o ministro do Meio Ambiente, passa a boiada no meio da pandemia, que o pessoal não tá atinado mesmo, tudo é burro, né? Porque eu acho que isso é o que a gente é, mas tudo bem, né? Eu tô aqui, viu, ministro? Tô ligado, tô de olho, como minha filha de 2 anos. Mas, enfim, me empolguei aqui, né? Essas coisas. Tá ótimo. Mas eu acho que essa proposta também, né, Elisa? Eu acho que a gente tem uns pontos aí, né? Bom, eu não sei se o Alexandre me parecia que ia comentar alguma coisa da questão do Fundeb. Pode ser depois, vai lá, pode ser depois. Bom, então assim, né, gente, eu vou falar a gente vai entrar num outro tema agora, que é um pouco diferente, mas que vai se entrelaçar um pouco com o de vocês, assim, porque, na verdade, eu acho que quando a gente começa a querer colocar esse aluno num quadradinho ali, e eu vi hoje mesmo algumas escolas com uma separação com fitas e tudo mais, né, e um aluno bem tímido, assim, dizendo, pois é, eu só não encostar na parede, é só eu não fazer isso, só não fazer aquilo, assim, é meio assustador, né, e essa questão do novo normal, né, aquilo que que a sociedade, né, daqui um pouco espera e quer normatizar, né, para que o empregador seja de determinada forma, o empregado seja de determinada forma,
professor precisa ser também, todos eles precisam. Então, quando tu vê, por exemplo, eu que atendo lá na Restinga, no centro de formação de condutores, eu converso com pessoas muito humildes, assim, né? E outro dia, assim, logo que começou a função da pandemia, né? Eu vi de uma pessoa, assim, muito, sabe, ela trazendo esse novo nome. Pois é, né? Eles chamam a gente de doutora, né? Pois é, né, doutora? É o novo normal, né? Sabe? E eu escutei aquilo e já tinha escutado aquilo, já estava assim, tipo, meu Deus do céu, o meu sentimento era assim, de que eu tinha que entrar naquela caixa, sabe? O novo normal. Eu me sentia assim, um bicho meio mareado, sabe? E por isso que eu trouxe esse tema, sabe, Alexandre e Elis, né? Porque as pessoas têm que começar a entender o que é isso, né? E por que há uma necessidade de incutir, né, esse novo normal. As pessoas têm que ter um pouco mais, né, de percepção, que é o objetivo nosso aqui, é sensibilizar, trazer conhecimento, tentar ampliar, né, tirar um pouco, assim, né, aquela névoa, né. Então, assim, 3 conceitos que eu acho que são interessantes, né, a gente pensar, né, quando a gente pensa em novo normal, né, é o conceito de normalidade, né, que determina posições, e que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque geralmente determina posições que não se comunicam, né? Quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar essa questão da normalidade, a gente sempre tinha muito cuidado, né? Porque o que é ser normal, né? O próprio Freud, quando foi estudar uma possível normalidade, foi primeiro estudar o que não era normal, né? Então a gente tem que cuidar muito isso, porque essa suposta normalidade, geralmente ela vem na mão de quê? De um especialista, daquele que sabe, né? Daquele que vem de fora, né? Então, assim, essa normalidade que, na verdade, a gente já estava, de certa forma, vivendo, que muitos já estavam chamando de normose antes da pandemia, e que seria aquele estado de estar tocando, né? De estar correndo, de estar fazendo as coisas e de sentir que está dentro de uma normalidade, mas está em sofrimento. Eu mesmo conversava essa semana com o Luiz, Elisângela, e a gente estava comentando que não era incomum a gente encontrar as pessoas na rua e um dizer para o outro assim, pois é, correria, né? Correria. Não era assim? Correria, tô numa correria, mas tu tá correndo para onde, gente? Sabe? Correndo para onde, né? O que tu tá fazendo, né? E isso começou, eu já sentia essa pressão, né? Então essa espécie de norma, né, que vai, né, que vai se impregnando na gente, que a gente não vai percebendo que está carregando, né, um peso além do normal. É o que mais ou menos, né, eu estou trazendo assim mais de uma maneira mais fácil de entender, né, essa normose, né. Então, assim, esse novo normal, como é que eu entendo ele? Né, como uma tentativa realmente de se definir como é que serão essas condutas, né, pós-pandemia, né. Como que a gente tem que fazer a coisa, né, como que a gente tem que ser estudante, como que a gente tem que ser, né. E eu estava lendo alguns artigos, né, até para conversar com vocês aqui, achei que chegou num ponto, assim, que eu compreendi por que eu vi com tanta estranheza uma propaganda de um certo banco, onde tinham várias pessoas mexendo nos seus aplicativos e eles vendendo os produtos do banco, e no meio de mais ou menos umas 10 pessoas sem máscara, tinha um com máscara. Daí eu pensei, será que eles enxertaram essa parte, sabe, que a gente está na pandemia? Então, assim, então, assim, uma campanha publicitária antiga, mas daqui um pouco enxertaram, até para economizar, botaram um cara lá. Então, assim, e me parece que o novo normal é muito isso, né? Não é nada de novo nesse normal, né? No fundo existe, de novo, uma imposição de normas, né? E que a gente tem que cuidar muito, porque ela vai transmutando para uma espécie de ideologia, sabe? E aí eu entro um pouco numa área que é
provavelmente a área do Alexandre aí, né? Uma ideologia, assim, quase como se pretendesse que a realidade é aquilo ou que ela será aquilo, né? E a pessoa tem que, né, as pessoas têm que então se colocar de alguma maneira, né? Então eu fico pensando se o que a gente tem que ser não é um novo normal, mas a gente tem que ser, não é que a gente tem que ser um novo, né, dentro de uma normalidade que se pretende, né, ou que se queira, porque não vamos esquecer, né, não vamos esquecer que eu estou falando que eu acabei de dizer que ela vem de fora, né? Se ela vem de fora, quem interessa essa nova normalidade, esse novo normal, né? E aí vem aquilo que alguns já estão falando, que o que na verdade o que se pretende é que a gente seja um novo consumidor, né? A exemplo do banco, né? Vendendo o seu produto, né? Então, assim, e fico também pensando nessa questão do novo, né? Dessa necessidade que a gente tem que ter esse novo, né? Por que a gente tem que ter esse comportamento que gera a minha impressão que tem, né? A minha impressão é que a impressão que eu tenho é que o novo é alguma coisa que se projeta, sabe? É alguma coisa que gera uma expectativa. É um pouco como a gente estava, né? Por isso que parece que reedita aquilo que a gente já estava vivendo, né? Que é essa coisa de tu não estar vivendo o presente, sabe? O novo o novo dentro dessa normalidade parece que gera uma necessidade das pessoas precisarem se adequar justamente ao sistema, né? O sistema espera que tu comece a comprar mais aquela comida, né? Daquele nada, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas assim, eu acho que isso, sabe? Eu acho que a gente tem que perceber essa imposição de normas, sabe? A gente precisa entender de onde vem essa necessidade, a quem interessa, né? Que haja essa adaptação imediata, né? Quer dizer, é como se a gente não conseguisse fazer um luto, sabe, Elis? Parece que a gente tem que enterrar como justamente está acontecendo, e a gente falou sobre isso no primeiro programa, sobre banalização das mortes, né? Olha o que uma pessoa vivencia, né, nessa condição, né, de perder um ente, né? Ela simplesmente tem que, né, passar por cima e vamos lá, né? Muitas pessoas antes da pandemia me diziam que elas não conseguiam, que elas ficavam se sentindo constrangidas, isso antes da pandemia, né? Porque elas comentavam que elas estavam chateadas, ainda aborrecidas, porque perderam uma pessoa. E aí, numa empresa, por exemplo, como assim? Tu já não viveu isso, tu já não enterrou, já deu, resolve isso logo, né? Então, assim, essa coisa que parece que não nos dá um tempo de elaboração, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito, assim, no entorno, né? Como as coisas vão se construindo, assim, né? Nesse contexto que tem uma necessidade de se reinventar e de se reorganizar, né? Às custas de um sistema que já está aí, não mudou nada, né? Então, assim, querer ser normal, de certa forma, para mim, é como se a gente tivesse sempre uma necessidade de ter uma ancoragem, né? De ter um ponto de ancoragem, de ter um limite, né? Mas ao mesmo tempo, essa necessidade de querer ser normal, ela gera uma ilusão, sabe? Uma ilusão sobre o que realmente está de fora. E o que está de fora pode ser justamente o pobre, a criança sem educação, né? E assistência, a pessoa que não tem assistência à saúde, o invisível, aquele que morreu, aqueles 100 mil, né? Que estão aqueles 1.000 que estão morrendo toda a semana, todo o dia, né? Que bom que fosse menos, né? Mas assim, então quando a gente pensa em normalidade, eu penso nessa caixa, sabe? Me penso, né? E me sinto nessa caixa quando escutei pela primeira vez no novo normal, né? Então assim, e quando esse normal, essa normalidade, né, elas estão em construção e que se impõe sobre nós, a gente precisa também pensar que essa necessidade de ancoragem é um medo, né? É um medo que a gente tem, né? É o medo
do que está por vir, né? É um medo desse novo que eu ainda não posso construir. E é um pouco que a gente estava sendo, né? De não conseguir viver o agora, sabe? Acho que para mim é isso, sabe? Eu acho que o que eu tenho, assim, vivenciado muito e eu acho que é um exercício para nós, né? Para nós todos nesse momento, a lição, né? Mas que não é necessariamente aprendida por todos, mas eu acho que é essa questão toda a gente viver o agora, sabe? Eu acho que o novo normal nos impõe um padrão, uma estrutura. Eu acho que ele exclui, né? Em resumo, eu acho que ele é uma maneira da gente não saber lidar com os medos, da gente não entrar num processo reflexivo, é uma maneira de negarmos os nossos mortos, né? E todos os processos que estão aí na saúde, na educação, que estão fervilhando, né, e se agudizando, como a gente já viu aqui. Não sei se eu embolei tudo assim que eu li, né, aqui para vocês, mas eu achei assim fantásticos os textos que eu olhei, que eu li, né, e me fez pensar bastante assim sobre assim foi assim explicou um pouco desse meu desconforto assim com esse novo normal, né? Então eu acho que a gente ainda não pode falar em novo normal e acho que a gente nunca pode falar em novo normal, sabe? A verdade é essa. O que vocês acham, meus amigos? Eu posso dar uma pitada aí nesse teu caldeirão? Vamos lá. Botar um salzinho. Não, é muito breve, eu acho que até tentando combinar também um pouco, fazer uma relação com o que a Elisângela traz, né? Eu acho que nós estamos sentindo falta mesmo. Bom, primeiro, não é, eu acho que para a gente entender essa questão não é, dos absurdos que são colocados, do inaceitável que nós vivemos dia a dia, dos absurdos, das tragédias cotidianas, e que nós normalizamos, somos levados, não é, muitas vezes, a normalizar. E isso é resultado de um sistema mundial, enfim, o capitalismo, um sistema, não é, econômico mundial, capitalista, enfim, né, dessa relação, não é, como diria eu, instrumental, mas essa relação de uso e abuso do meio ambiente, sobretudo, para que a gente possa organizar os nossos modos de vida, o nosso ethos de vida, né, ou o nosso, como diria o Bourdieu, né, o nosso estilo de vida. Só que esse estilo de vida, né, é que, em poucas palavras e simplificando, é que tem produzido esses estados de morte, né, que a gente tem vivido, né, como essas pandemias, ou o ataque lá das Torres Gêmeas, ou hoje a bomba no Líbano, e, enfim, quer dizer, a gente poderia, ou o desmatamento na Amazônia, não é? Quer dizer, ou, enfim, a gente poderia listar inúmeras situações onde a gente, não é, nós estamos aí construindo, não é, o nosso sepultamento enquanto ente espécie nesse planeta. É disso que se trata, não é pouca coisa, né? Quer dizer, as próximas, talvez os netos dos meus netos venham a ver isso, talvez a gente não veja, mas depois eu queria concluir com uma passagem de uma autora aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. A segunda questão, eu acho que para relacionar um pouco com isso, que a Elisângela traz, né, todas essas questões do Fundeb, o que implica isso e tudo mais, a dimensão política e econômica, é que no Brasil, há muito tempo, nós não temos um projeto de nação. Né? Nós não temos um projeto de nação. E nós estamos muito carentes, inclusive, de projetos de nação. Não é? Quer dizer, na última eleição, por exemplo, praticamente a nível nacional, onde é um momento onde se politiza, não é, as discussões, as políticas públicas, né, o que os partidos que têm representação na sociedade. Eu não sou contra os partidos têm problemas, como todas as entidades, né? Eu acho que a própria corrupção é algo que está na cultura brasileira, que está na cultura de outros países, não é nenhuma patologia, né, de outro planeta, né, e todos os partidos têm problema nesse sentido. Mas enfim, nós não temos um projeto de país, nós somos muito carentes de intelectuais, inclusive, que pensem o país e que elaborem propostas, não é, nesse sentido.
E por fim, Cláudia, o que eu diria, não é? Eu diria em termos sociológicos, né? Quer dizer, esse sistema ele se deparou, não é, com uma conjuntura diferenciada, foi imposta pela pandemia. E esse sistema ele tem uma capacidade de adaptação, né, a isso, não é, assustadora. Basta dizer, por exemplo, há grandes interesses de conglomerados nacionais e multinacionais das novas tecnologias no âmbito da educação, com o trabalho remoto, com o trabalho virtual, com as aulas virtuais, né? Inclusive tem já em São Paulo, né, a substituição de docentes por robôs na correção de provas, quer dizer, então é disso que nós estamos falando, quer dizer, existem grandes interesses econômicos que não estão preocupados, né, com os interesses da população, né, dos mais pobres, enfim, não estão nem um pouco preocupados. E por fim, eu acho que então tem esse ethos de vida, né, esse novo normal está um pouco uma disputa por como interpretamos essa nova realidade, então é uma disputa de discurso sobre essa nova realidade, e quem vai ter a hegemonia do discurso e vai fazer desse contexto, não é, estabelecer os termos dessa normalidade, é quem vai conseguir o maior alcance, né, do seu discurso. Exato. Isso em termos qualitativos e quantitativos. E isso me fez lembrar também uma passagem, me perdoa, o Erich Fromm, quando ele vai chamar atenção para a questão do medo da liberdade, né? Tem a ver com esse individualismo, o indivíduo está solto aí na sociedade, olha, tu é responsável pela tua cidadania, por tu conquistar o teu emprego, pela qualidade de vida da tua família, se tu perdeu o emprego, a culpa é tua, se não conseguiu, né, entrar na universidade, a culpa é tua. Por outro lado, não é, ele deixou o indivíduo também, não é, como se diz, carente do outro, né? Sem pai nem mãe, isolado. E ele tem carência, né? E as suas carências, a carência maior de segurança, né? De estar junto com o outro, tem algumas instituições que estão, não é, acolhendo esse estar junto, né? E eu vou citar aqui as religiões, por exemplo. As igrejas evangélicas, nós temos 40 milhões de evangélicos, né, no Brasil, então muitas vezes, a função, né? Muitas delas associando, inclusive, não é, essa questão de vença você mesmo, por você mesmo e tal, e, né, com muita fé, enfim, associando esse discurso, né, e tal. Enfim, eu acho que eu acho que tem muito cuidado com isso, quer dizer, eu acho que o mundo pós-pandemia, essa realidade pós-pandemia, tem que nos fazer refletir muito, né? Muito. E eu não sei, Cláudia, como é que a gente está de tempo, como é que a gente vai mais um pouco, não? A gente já estourou aqui, mas assim, mas a gente, na verdade, não tem tempo aqui, né? Eu queria... Vamos conseguir, né? Mais um pouquinho. Tá. Eu queria trazer uma passagem, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, com o que a gente conversou até aqui. E eu estava, por ocasião, eu estava lendo um artigo essa semana para avaliar o artigo, enfim, coisas do meu trabalho, né? E me deparei com a Hannah Arendt de novo, e sempre me seduz muito esse conceito de educação que ela traz, que eu acho que dialoga muito com o contexto que a gente está vivendo. Diz ela, abre aspas, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Então, falando das crianças aqui, eu acho que tem um sentido, tem um sentido literal, e aí que eu queria chamar atenção para isso. Se a gente for ver, não é, todas as etapas da vida, eu reconheço na infância a etapa de maior criatividade. Sem dúvida. Né? E se a gente usasse também a infância como metáfora,
não é, no âmbito da nossa formação, da gente olhar um pouco mais para o que a infância representa, né, de modo que a gente possa nos desafiar, enquanto adultos, ou jovens e adultos, enfim, a sermos mais criativos, né? E muitas vezes, para ser criativos, é necessário romper com a normalidade. Exatamente. Fechou bem. E na minha área, né, essa questão da infância, ela é fundamental, né? Eu sempre digo que nós somos crianças. Seguimos sendo. E eu também costumo dizer que acho luxuoso eu ter amigos de infância, que nem tu, né, Alexandre? É muito especial mesmo. Eu acho muito legal. Eu lembro assim que eu tenho uma grata alegria. Nossa, isso porque é muito interessante isso que tu fala, assim, porque eu moro num local onde eu desde os 6 anos, né? Eu vivo aqui, já saí, mas voltei e tal. Então, assim, eu digo que como me define, né? Esse estar nesse lugar que todos os dias eu olho e vejo a minha história. Então, assim, eu acho que isso que tu fala, né? Quando tu traz essa reflexão da Hannah Arendt, né? Eu acho que esse é o fundamento, sabe? Se a gente não tiver uma educação que realmente proporcione, né, a criatividade, né, o sonho, certo? A gente não vai construir realmente um mundo, sabe, cheio de cores, né, de aspirações. Eu acho que a educação está aí, né? E a escola, eu acho que quando a tua escola também tem um momento, o que tu viveu na escola foi bom, né? Isso tu também leva para tua vida. Então, assim, a gente precisa melhorar muito, sabe? E a educação, para mim, é o ponto-chave. E ter todo esse cuidado, né, com as crianças e o Fundeb está aí, né, para isso, né? Tuas considerações, bom, eu vou pedir para tu finalizar a tua fala, Elis, se tu quiser se despedir também e dar uma finalização, depois eu vou. Sim, eu, na verdade, eu quero, quando tu traz isso, e o professor Alexandre, é a questão do pertencimento social, né, que Faleiros, Vicente Paulo Faleiros, é uma referência também teórica na minha formação acadêmica, sempre falava, né, essa questão da construção da identidade da infância, dentro desse contexto, nesse território, nessas relações que vão se entrelaçando e que vêm para uma vida toda caminhando junto. Isso tem muito a ver com o estímulo que também a família consegue garantir para essa criança, né? E aí a família é o cerco, é o social, é a escola, né? Então são vários espaços tendo papéis importantes nessa construção dessa criança. Mas eu aqui vou trazer Paulo Freire, né, professor? Mas antes disso, agradecer e dizer assim que para mim está sendo uma honra dividir contigo, professor Virgílio, esse momento, porque eu aprendi muito e tu mobilizou muitas coisas dentro de mim quando eu estava fazendo uma formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há uns 10 anos atrás, acho, mais ou menos isso. E aí acabamos entrelaçando um pouco mais essa relação em função da Cláudia, que tem, então, contigo essa amizade aí desde a infância. Então eu vou para somar, então, quando ele traz essa questão da escola e a criança desse espaço, eu vou trazer Paulo Freire, onde ele fala no seu livro da conscientização que somente a sociedade mobilizada pode acumular forças para mudar a política de Estado. E aí eu estou falando dessa mobilização enquanto participação social. Vamos ficar mais atentos, vamos questionar mais, né? E não dar naturalidade às coisas, né? Nem no novo normal, nem nas mortes, que está em 94 mil pessoas, nem na questão dessa falta de empatia, quando eu não uso essa máscara, a gente vem batendo nisso, porque ainda também isso é uma questão de consciência que eu preciso ter para cuidar de mim e do outro, né? Então, que a gente consiga garantir com essas referências que a gente aqui hoje citou, e dizendo que Paulo Freire é um dos nossos mestres da educação, né? E que foi banalizado também por alguns gestores do atual governo, enquanto não reconheço, não sei quem é Paulo Freire, eu digo que ele é um mobilizador, ele é um cara que fez, ele demarca aí
uma mudança no nosso conceito de ser e estar enquanto trabalhador da educação, educador social, educador popular, que a gente possa respeitar essas referências, porque a educação e a democracia, como tu traz, né, professor Virgílio, ela se dá nesse processo. Eu não preciso concordar contigo, mas respeita o meu ponto de vista e eu vou fundamentar. Se te mobilizar e tu quiser repensar a tua forma, beleza. Se não, fica com ela que eu vou seguir com a minha. E esse é um espaço que a gente precisa ainda garantir um amadurecimento para que possa evitar esse conflito que hoje está muito mais partidário e acabando aí com essas questões, desmanchando e desorganizando as políticas públicas para a questão da educação, né? E é isso então, Cláudia. Só para dar um tchau, bem rápido. Só para concluir, dizer que eu acho que nunca precisamos tanto de espaços de escuta, né? E eu falo aqui de modo geral e sobretudo em relação à escola, não é? Eu talvez menos aula tradicional e mais escuta, mais afetividade na interação entre docentes e as famílias, na medida do possível que a gente puder construir e, não é, reivindicar sempre mais recursos para a educação, senão fica muito difícil construir uma educação de qualidade. Cumprimentar a Elisângela, a Cláudia, não é, parabenizar pelo espaço aqui, não é, que o Saia Godet, né, siga aí com o seu trabalho interativo, formativo, lúdico, não é, envolvendo cada vez mais pessoas aí nesse debate público. Eu que agradeço a tua participação, agradeço a Elis. Muito bom estar com vocês, além de, né, profissionais lindos, e vocês são pessoas muito queridas para mim. E avisar aqui, então, para quem estava conosco, que semana que vem, às 19 horas, aqui no Facebook Live, estaremos, então, com o Saia Godet. Na próxima semana, teremos um convidado da Elis, que se chama Ubirajara Toledo, e a gente vai, então, falar sobre racismo, né? Vamos abordar esse tema necessário e que a gente precisa insistir nele, né? Todos os dias. E que mais? A gente agora já tem um canal no YouTube, para quem não viu as outras, né, as outras edições. Nós temos, então, os 2 programas anteriores, certo? Eu queria dar uma boa noite para vocês, desejar que fiquem bem nessa terça-feira e que eu adorei dividir esse tempo com vocês. Aprendi muito. Um beijo para vocês, boa noite e obrigada a todos que estiveram com a gente aqui. Boa noite. Se cuidem. Então, se cuidem também.